A pergunta que eu tenho feito ultimamente é a seguinte: Cristo tem sido suficiente para mim? Nossa suficiência em Cristo. Editora Fiel. Livro do John MacArthur. Você é um pastor reformado. A igreja dele é a Grace Community Church, eu e o inglês, de Sun Valley, Califórnia, desde 69. Ele também é presidente de um colégio, um seminário, tem programas na rádio dos Estados Unidos, é editor e autor de quase 100 livros, vários livros bem conhecidos mesmo. Tem 4 filhos, né? E 13 netos. É uma bênção de Deus esse homem. 3 influências letais que minam a sua vida espiritual. Antes, pedir para vocês, né? Por favor, deixem seu like se o conteúdo faz sentido, se é relevante. Compartilha. Só um adendo. Nós estamos vendo que a informação ela é muito diluída. Ela é muito rápida. São segundos ali que você fica para assistir um vídeo e você já sabe toda a informação. E a minha proposta aqui no canal, tenho vídeos curtos sobre outros assuntos em outras plataformas, mas aqui no canal a ideia é que nós tenhamos um tempo de reflexão para nos aprofundar, para permanecermos firmadas em Cristo, baseada nas Escrituras. Qualquer livro que eu trago aqui para vocês, ele tem um aprofundamento em assuntos muito relevantes para nós como cristãs não nos deixarmos levar por ventos e conversas e venhamos nos perder do verdadeiro evangelho do nosso Deus. Então, eu faço essa chamada a você, parou para escutar? Compartilha com uma amiga que você fala, não, essa vai escutar. E aí vocês conversam depois sobre o assunto, deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá bom? Mas vamos ter raízes mais profundas naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ok, minhas queridas? Esse livro aqui são 3 influências letais que minam sua vida espiritual. Lembrando que nossa playlist de indicação de livros, ela tem parceria com a Cantares Presentes, que é a nossa loja de artigos evangélicos aqui na cidade, em São Caetano do Sul. Endereço, WhatsApp, site, Instagram, você pode encontrar aqui na descrição, tá? Vou deixar cards aqui também da playlist para vocês ouvirem outros livros, né? E caso você queira, esteja pela região, vai lá fazer uma visita, vai dar um passeio pela loja. Esta obra você vai encontrá-la com elas, tá bom? E nesse livro aqui, ele vai confrontar 3 tendências que estão debilitando as nossas igrejas. Modernismo, né? São influências que está chegando parece que nós precisamos reinventar, encontrar um jeito de atrair, mas nós voltamos para a base. O evangelho puro e simples. Ele é o transformador. Dá a impressão que aqueles cristãos da época de Cristo, que foram martirizados, torturados, parece que eram mais fortes que nós. Por que será? Será que o nosso evangelho ele não está diluído? Aqui no caso, ele traz 3 pontos muito fortes, que eu vou tentar me aproximar um pouquinho aqui nessa resenha de cada um dos 3, que está minando mesmo o nosso evangelho, está nos tornando crentes fracos, né? O cristianismo puro não precisa de nenhum tipo de enfeite. Encontramos completa suficiência em Cristo e em suas provisões para as nossas necessidades. Porém, muitos cristãos estão abraçando a noção de que precisamos de mais recursos espirituais além de Cristo. Então, Cristo e mais isso, Cristo e mais aquilo, Cristo e a psicologia humanista, Cristo e a psicologia positiva confessional, Cristo e a prosperidade, Cristo e isso, Cristo e aquilo, e nós temos que ter muito cuidado, porque o evangelho vai sendo deturpado e vai perdendo vitalidade, vai perdendo eficácia e vai perdendo segurança. Então, ele traz no livro assim
a partir de versículos muito maravilhosos, assim, versículos que impactam muito a vida da gente, tá? Porque você não tem mesmo para onde fugir. Quando uma obra dessas ela é totalmente corroborada dentro das escrituras, você pode até não concordar muito com algum ponto. Acontece, e muito, né? Ai, nossa, ele tá exagerando. Em algumas coisas dá aquela sensação, nossa, meu Deus, mas ai, né? Porque nós estamos moldados, nós já estamos com as nossas mentes moldadas a esse mundo, muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Romanos para nós renovarmos a nossa mente constantemente nas Escrituras. Então, você pode não concordar muitas vezes ou achar muito pesado. Quando você vai para a Escritura, você não tem para onde fugir. Ou você segue as Escrituras ou não, só a Escritura, né? Ele traz aqui como versículo base Colossenses 2, o 9 e o 10, parte A. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Então, se é nele habita corporalmente, assim meio que totalmente, toda a plenitude da divindade, e eu estou aperfeiçoada nele, quem mais eu preciso? Ele traz até no prefácio aqui, ele traz um pedaço de uma carta do Cartas do Inferno lá do C.S. Lewis. Quem não leu esse livro, gente, é um outro livro que eu quero trazer aqui no canal em breve. Mas são umas cartas que entre o sobrinho e o morcegão lá, que é um diabão lá e tal, e eles estão falando ali das vítimas deles, né? Olha, agora eu tô com esse aqui, eu tô tentando transtornar ele para ele não ir no culto, essas coisas assim. E aí tem aqui um diálogo, né? Uma carta do morcegão, justamente, tá? E esse livro do C.S. Lewis não é de agora, tá? É de décadas e décadas atrás. Ele fala aqui que o verdadeiro problema, meu caro Cupim, que é o nome do sobrinho dele, o verdadeiro problema a respeito do grupo com o qual o seu paciente convive é que ele é meramente cristão. Todos têm, é claro, interesses individuais, mas o laço que os une é o cristianismo. Então, você precisa juntar isso com alguma coisa, tipo o cristianismo e a crise, a nova corrente psicológica, a nova ordem tal, a cura pela fé, vegetarianismo, seja o que for, você precisa juntar isso para enfraquecer, porque esse grupo aí é forte, ele está amparado só na Bíblia. Então, são estratégias de Satanás para confundir a gente. E aí, ele traz, assim, ao longo desses capítulos, tá? Ele tem até um capítulo que ele pergunta, necessita Deus de um psiquiatra? Então, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre 3 aspectos que está mesmo debilitando as igrejas, que é a psicologia, tá? Então, ele quis dizer o seguinte, que a igreja, ela está tão encantada com a psicologia humanista, que o aconselhamento puro e simples bíblico, fundamentado na Bíblia, está sendo simplista e vulgar. Que parece que a Bíblia não tem mais poder, que você precisa ter como pastor, como conselheiro bíblico, você precisa ter algo a mais, porque senão você não vai conseguir ajudar as pessoas com as suas questões psicológicas. Ele vê, por parte daqueles que praticam o aconselhamento cristão, uma tendência de usar teorias seculares e destituir os princípios bíblicos. E aí ele fala que o X da questão é que a psicologia, ela não vai curar o pecado. A cura, o verdadeiro arrependimento é na Bíblia que vai ter ajuda suficiente para satisfazer as necessidades mais profundas e íntimas do ser humano. E aí eu paro para pensar e falo, nossa, meu Deus, mas e agora? Como fica, né? A minha terapia, tal. Calma. São recursos que nós temos para conhecer melhor, se bem que o autoconhecimento muitas vezes ele é preocupante. Porque o que tem dentro de nós de bom se não for o Espírito Santo? Então, não é dar o protagonismo para a Bíblia e para as Escrituras, que ela tem um poder sobrenatural. E claro, se vamos nos amparar em alguma outra questão, que ela não cobre mais relevância por em cima das Escrituras.
Eu entendo assim. As escrituras, ela tem que ser a nossa única regra de fé. Outra coisa muito forte, e eu fui estudante de psicologia um tempo, não aqui, mas na Europa, e lá o evangelho, né? Só a glória de Deus ali para resgatar, porque as pessoas estão longe de Cristo, muito, muito mesmo. A população cristã é muito baixa, as pessoas, e é um cristianismo muito diluído, é uma coisa assim muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. É difícil, são poucos os cristãos fervorosos mesmo. Então, é um evangelho já todo deturpado, de alguma forma. E aí, quando você vai estudar a psicologia, o que acontece? Os autores, os cientistas, os pesquisadores, são pessoas ateias, pessoas que não acreditam na soberania, na grandiosidade, na existência de um Deus soberano. Então, essas pessoas, elas estão criando teorias, estão criando conceitos, estão nomeando as coisas de acordo com a sua percepção, totalmente humanista, totalmente fora das escrituras. Então, eu, como profissional da saúde mental, quando eu pego esses conceitos e trago para os aconselhamentos que eu vou fazer, eles vão em algum momento discrepar das escrituras. E aí, eu como cristã, para que lado eu vou? Para o lado da psicologia ou para o lado da Bíblia? Gente, e assim, eu tô falando aqui por cima, mas o assunto é muito sério, tá bom? Existem pessoas, ele fala de um caso aqui de um jovem nos Estados Unidos que acabou dando cabo à sua própria vida, que a igreja estava tentando ajudar ele com aconselhamento e tal, e como não conseguiram aí reverter essa situação, foram acusados, inclusive, né, de negligência. E, gente, onde nós vamos parar? Se nós chegarmos num ponto que falar, não, Cristo não, o Deus que venceu a morte, o Cristo que ressuscita mortos, que ressuscitou Lázaro, que fez tantos milagres, se ele não tem poder de transformar e de cura, a minha psicologia vai ter? E assim, eu não estou fazendo aqui apologia a não cuidado, é todo o contrário. Eu sei que tem uma comunidade cuidando da saúde mental, tanto os psicólogos, psiquiatras, que são muito bem capacitados, são homens e mulheres de Deus, que eu conheço, gente, psicóloga que ela ora muito pelos seus pacientes, ela é motivo de oração na vida dela, ela tem momentos de oração, única e exclusivamente por seus pacientes, mas porque eu entendo que ela possa estar ali trabalhando de uma forma terapêutica, pode estar ali trabalhando, mas nada que venha ferir as escrituras, entendendo que quem opera o agir, o efetuar e a cura é Deus na vida das pessoas. Então, eu achei assim muito interessante o debate, tá longe da gente se aprofundar assim, eu tô no raso, tá? Muito longe de chegar aí a um debate mais profundo, né? O meu conhecimento também ele é muito limitado, mas conforme eu fui discorrendo as páginas e fui entendendo, né, essa questão da procura de algo mais, essa questão do hedonismo religioso, porque eu sou cristão, essas coisas não podem me sobrever, eu não posso passar por isso. Tem um capítulo aqui que ele fala sobre os crentes na Bíblia e com dúvidas. Então, qual tem sido a nossa profundidade de busca nas coisas de Deus? Às vezes nós deixamos de lado as escrituras para buscar em outras literaturas, em outras coisas, quando a nossa fonte maior necessariamente tem que ser a nossa regra de fé, as nossas escrituras. Ele vai trazer também essa reflexão desse segundo, são 3 influências, a segunda influência que ele fala é o pragmatismo, que é o quê? As igrejas estão tipo assim, vamos ser práticos, vamos dar o que o povo quer. As igrejas modernas estão iludindo as pessoas com estímulo e entretenimento.
Aí ele ainda usa a expressão um evangelicalismo burlesco, tem substituído a adoração. E é uma abordagem centralizada no homem. Pode falar que mas é para atrair para a glória de Deus, atrair para o reino de Deus. Tá, mas você está focado no homem, né? E acaba deixando tudo muito superficial, provendo aos incrédulos o que eles desejam e não o que as escrituras ensinam. Então, quando a gente fica tentando trazer muitos elementos de entretenimento, vamos cativar as pessoas, né? Eu lembro muito do Pequeno Príncipe, você se torna escravo daquilo que cativas, né? Então, será que os líderes que estão com essa mentalidade não estão se tornando escravos das pessoas, né? Fazendo aquilo que as pessoas desejam? Porque muitas têm comichões, não quer ouvir de toda a verdade, quer ouvir só uma parte, aquilo que convém. Então, será que eu não estou me tornando escravo das pessoas quando eu deveria, na verdade, ser escravo de Deus? Como o apóstolo Paulo vai dizer em algumas de suas cartas. Então, essa visão mais pragmática das coisas tem sido meio que um câncer, sabe, dentro das igrejas, minando a nossa robustez e nos tornando crentes mais voláteis. E aí um terceiro ponto muito, muito forte, que é a questão do misticismo, porque cada vez mais as igrejas estão se voltando para experiências fascinantes, visões, revelações, vamos trazer o óleo ungido disso, vamos fazer a campanha daquilo, vamos fazer uma cadeia de não sei o que, vamos fazer 12 dias para 12 dias de oração para 12 meses e tal. Assim, estaremos orando, não são 12 dias que eu vou orar todos os dias, né? Precisamos de movimentos assim para atrair as pessoas para a igreja. Não sei se é esse o caminho. Ele expõe aqui também, ele fala muito desse movimento de sinais e maravilhas. Tem um capítulo inteirinho aqui sobre a tal da batalha espiritual, que precisa ser muito bem analisado. Então, ele usa assim, é muito didático esse da batalha espiritual, eu gostei muito. Inclusive, ele vai falar, cadê aqui? Contra quem nós estamos lutando, né? Então, ele traz aqui quem são os participantes dessa batalha? Qual é o meu papel como cristã nessa batalha? Quais são os alvos de Satanás nessa batalha? Ele vai explicando tudo aqui, sabe? Para a gente não se perder as estratégias, qual que é o propósito soberano de Deus, entregas. Ele vai explicar como podemos lutar contra o diabo. Será que nós estamos lutando certo? Então, é muito profunda essa reflexão. E também ele vai falar muito do equilíbrio entre a fé e o esforço, sabe? Entre a graça e a responsabilidade humana. Ele traz muito isso dentro dessa questão do misticismo. Até fala também sobre o evangelho que promove saúde, que promove riqueza, que promove prosperidade. E os proponentes desses movimentos reivindicam que essas coisas são evidências da espiritualidade, que são mais elevados, mais amplos, mais profundos e mais completos. Porém, ele entende que elas são, na realidade, pobres imitações da presença permanente e suficiente de Cristo. É uma literatura profunda, nós estamos estudando isso na minha igreja, na escola dominical, vocês verem, né? A profundidade do conteúdo que ele traz aqui. Polêmico, sim, polêmico, porque precisa, né, trazer à tona, precisa denunciar coisas que aparentemente está tudo bem, mas quando a gente vai confrontar na escritura, a gente vê que não é bem assim. E é um livro assim que também tá me causando assim muitas reflexões e tá me causando uma análise muito profunda, né, em relação a tudo que eu tenho passado, as minhas questões emocionais, as minhas questões de saúde, tudo, em como que eu estou lidando com isso. Será que Cristo realmente está no centro, né, de tudo isso? Então eu aconselho você que quer uma leitura mais profunda, você que está procurando ter um relacionamento mais profundo, mais sincero com Cristo,
eu te indicaria esse livro, mesmo que ele te confronte em muitas questões aí que em algum momento você vai falar, meu Deus, mas quando a gente vai para a Bíblia não tem como fugir, não é verdade? Então, obrigada a vocês por estarem até aqui. Tem alguma coisa a falar? Quer deixar algum comentário? Não concorda muito com o que eu trouxe aqui? Vai para os comentários, seja respeitoso, né? Exponha a sua opinião, conversaremos saudavelmente, traz questões, dúvidas que você ficou, tá bom? Mas quem quer se aprofundar está aqui para vocês. Nossa suficiência em Cristo. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo.